E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 28, o 29 e o 30, que diz assim. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, o versículo 28, o 29 e o 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma palavra reflexiva, tendo como por base esses 3 versículos aqui presentes no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? Então faz de conta que tu tem uma caneta, um caderno ou coisa do tipo, ou até mesmo utilizando a tua Bíblia. Aí tu pega a tua caneta, aí tu sublinha, né? Tu marca, faz um traçadinho embaixo desse vinde a mim, porque a gente vai refletir um pouco a respeito desse vinde a mim. Porque no caso aqui, o que é que a gente entende quando Jesus Cristo diz assim, vinde a mim? Ele está fazendo um convite, né? Convite a todos, fazendo um convite que todos venham a se aproximar dele, né? E o que é que a gente pode falar a respeito desse convite que Jesus faz no que é concernente uma aproximação? Se aproxime de mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Concentre-se primeiro no vinde a mim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. A primeira coisa qual é? É que o se aproximar de Cristo é uma necessidade. Mas por que se torna uma necessidade? Primeiro, é engraçado que quando a gente faz um convite, vai acabar se tornando uma reflexão evangelística, né? Quando a gente faz um convite e a gente diz assim, você quer receber Jesus como único e suficiente Salvador? Algumas pessoas estranham, não? E algumas até dizem assim, poxa, em determinados locais a gente não vê esse convite sendo feito. Será que isso aí é doutrina somente de evangélicos? Não, isso não é doutrina de evangélico, não. Isso é algo que está presente na Bíblia. Capítulo 10, o versículo 32 e o 33 de Mateus. Capítulo 10, o versículo 31 e o 32 e o 33 de Mateus, que diz assim, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, a gente quando está pregando, realizando uma mensagem evangelística, a gente tem aquele convite de perguntar, você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E as pessoas ficam assim, por que em determinados locais a gente não vê esse convite sendo feito? Né? Será que isso é doutrina de evangélico? Não, isso é doutrina da Bíblia, né? Jesus disse assim, que existe uma necessidade de se fazer uma confissão de fé, né? Confessando ele publicamente, recebendo ele como único e suficiente Salvador. Aí vai surgir outra pergunta. E por que a pessoa tem que receber Jesus como único e suficiente Salvador? Sabe por quê? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos. Porque primeiro a gente vai fazer a seguinte pergunta. Você quer receber Jesus como único e suficiente Salvador? Aí a pessoa vai fazer outra pergunta. E por que as pessoas têm que receber Jesus como único e suficiente Salvador? A resposta está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, o versículo 23, que diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por que a gente tem que receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E o perdão de Deus a gente só recebe por intermédio de quê? Da fé em Cristo Jesus. Tem mais textos bíblicos que apontam para isso? Para esse fato de nós todos sermos pecadores e necessitarmos do perdão de Cristo? Tem sim. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 8. Aliás, Epístola de João, viu? Não é o Evangelho, não é o Evangelho, não. A Epístola de João. Epístola de João, primeira Epístola de João, o capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, por que a gente tem que receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Todos. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e a Bíblia nos mostra que só existe uma maneira de nós recebermos o perdão de Deus. É quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Né? Aí o que acontece? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, a gente vai achar uma coisa que é muito interessante, ó. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai dizer assim, ó, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Tu já reparou que existem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus Cristo? E Jesus diz assim, acredita em Deus, mas também acredita em mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor nosso Deus é santo. Ele é puro.
nele não há pecado. E ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. Aí vai surgir uma pergunta, né? Como é que pode seres como nós, pecadores e cheios de falha, nos aproximarmos de um Deus que é santo? Sabe como isso pode acontecer? É quando a gente tem os nossos pecados limpos, nós somos perdoados por intermédio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, né? A gente pode dizer assim, né? Deus ele é santo e a gente não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Antes de nós nos aproximarmos de Deus, primeiramente nós temos que ser purificados. E é legal que a Bíblia vai mostrar as coisas assim, ó. Deus ele é tão amoroso que Deus ele olhou para a gente no Salmo 14, olhou aqui para baixo, Deus dos céus olhou até aqui embaixo e não viu um único justo, né? Aí Deus pensou assim, ó, e aqui nós estamos conjecturando, né? Deus olhou para mim, para você e pensou assim: eu amo tanto eles, mas eu tenho que criar uma situação. Eles não podem se aproximar de mim de qualquer jeito, porque todos eles são pecadores. Como é que eu faço? Aí o que foi que ele fez? Ele cria um plano. Que plano? E esse plano se deu de que maneira? O seu filho veio, se encarnou, pagou toda a dívida que era concernente a mim e a você, foi até a cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados, né? É por isso que a Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 16... lá do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que é que nós temos que receber, todos nós, receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E só existe uma maneira de nós recebermos o perdão de Deus. É quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E outra coisa que a gente pode falar a respeito desse fim de mim, sabe qual é? É que ele é opcional. Capítulo 7, versículo 13 de Mateus, né? Jesus faz um convite, mas isso é opcional. A pessoa se aproxima de Deus se quiser, né? Ou se também, mas se a pessoa não quiser, Mateus 7,13 diz o quê? Mateus 7,13. Mateus 7,13 diz o seguinte: Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, né? Então o que é que Jesus vai falar aqui, ó? E muitos são os que entram por ela. O versículo 14 do capítulo 7 de Mateus. E porque estreita é a porta e apertado e o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. Repetindo, né, para ficar mais claro, Mateus 7, o 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então aqui a Bíblia vai dizer o seguinte, né, que existe uma opção, existe um caminho estreito e um largo. E no caso aqui a gente já entendeu que o caminho estreito, a porta estreita é Jesus Cristo. Existe aí o quê? Uma opção, né? E é interessante que às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente tem aquela sensação assim, parece que algumas pessoas são mais amadas por Deus do que outras. Não é isso não. Não é que, tipo assim, existam pessoas que são mais favorecidas espiritualmente do que outras. Não é isso não. Sabe por quê? É porque existem aquelas pessoas que abrem o coração para Deus e outras não. Existem aquelas pessoas que se aproximam mais de Deus do que outras. Onde é que a gente vai estar vendo isso? Tiago 4,8. Epístola de Tiago 4,8. Olha o que é que a Epístola de Tiago vai dizer para mim e para você. Ó. Tiago 4,8. É legal esse texto aqui. Ó. Tiago 4,8. Vai dizer o seguinte. Ó. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E a gente às vezes tem aquela impressão, né? Parece que existem algumas pessoas que são mais íntimas de Deus do que outras. Não é isso não, sabe por quê? Acontece que existem pessoas que se aproximam mais de Deus do que outras. Né? Às vezes tem pessoas que têm mais carência de Deus, sentem mais sede de buscar a Deus. Né? Então, que Deus em Cristo, ele continue nos abençoando. Né? Então, fica aqui, acabou se tornando o quê? Uma palavra evangelística. Né? Porque muitas pessoas perguntam isso. Por que a gente tem que receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Isso é doutrina de evangélico? Não é doutrina inventada pelos evangélicos, não, viu? É Bíblia Sagrada, é uma necessidade. Todos nós temos que recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E o perdão de Deus, ele só ocorre quando a gente recebe Jesus Cristo e crê no seu sacrifício, que foi feito na cruz do Calvário. Aí os nossos pecados são perdoados. E nós podemos nos aproximar de Deus. Amém.